belezinha com vocês? Então vamos começar agora o processo nosso de criação de máscara. O que a gente vai fazer primeiro? A gente começa com a vaselina, tá? Eu vou fazer aqui no meu manequim. A gente pode fazer direto no rosto. Então o que a gente faz? Se a gente for fazer direto no próprio rosto, passa plástico filme na cabeça inteira, né? O quanto você conseguir eliminar de cabelo é melhor, porque quando a atadura engessada, né, essa daqui, a atadura engessada, quando gruda no cabelo, é horrível para tirar, é praticamente uma depilação. Então a gente vai fazer o seguinte, ou você pede ajuda de algum amigo para fazer, ou você faz sozinho, que também é possível, é só tomar os cuidados aí. Mas mesmo assim, de qualquer forma, a gente usa a vaselina, que é para evitar que grude mesmo nos pelos. Então, principalmente homens, né, que tem barba e tudo mais, então quanto mais você passar na barba, é mais fácil de remover depois. Então, o primeiro processo, você passa principalmente onde tem pelos. Aí você pode passar onde também tem profundidade no rosto. Mas pode passar em tudo também, não tem problema não, entendeu? Bom, já passei a vaselina em todo o rosto, tá bom? Então agora a gente vai entrar com a etapa da atadura engessada. A atadura engessada, para quem não conhece, a atadura normal, que a gente compra em farmácia ou lojas de produtos ortopédicos. Porém, você vai comprar a atadura engessada, ela já vem com gesso. Então a gente vai comprar o rolinho, que é baratinho, tem rolinho de R$3, R$1,50, depende muito da região. E você vai cortar em pedaços, maiores, menores, entendeu? Como você preferir, não tem problema. Eu uso bastante os menores para as partes mais estreitas também, né? Entre o nariz, até do olho mesmo. Agora as maiores eu uso mais na bochecha, entendeu? Para fazer esse contorno, então ela vai criando uma consistência maior. E o processo é bem simples, tá? A gente vai pegar os pedacinhos de atadura engessada e vai passar na água. Você só passa, não pode deixar muito, senão você vai começar a perder o gesso dela. Dá uma chacoalhadinha para tirar o excesso de água. Você já começa aplicando no rosto. Quando você coloca no rosto, você vai massageando, digamos assim, passando o dedo para o gesso e soltando. E isso vai aderindo ao rosto, entendeu? Tem gente que prefere começar pela bochecha, eu prefiro mais pela testa, que eu acho que a gente tem uma parte maior de consistência aqui, depois vai descendo, entendeu? O olho é sempre por último, o nariz também, porque a gente vai geralmente deixar o buraquinho, né? Então a gente vai começando por essa parte da testa. Bom, então a gente continua esse processo por todo o rosto. A dica importante é quanto mais camada você fizer de atadura engessada, vai deixar a sua máscara, né? Na verdade aqui a sua forma, ela vai ficar mais consistente. Então fica mais fácil para você trabalhar depois. Você pode até transformá-la em uma própria máscara, entendeu? Mas para depois você colocar o gesso, encher ela de gesso todo por dentro, então eu acho que a consistência fica melhor. Não tem perigo de deformar, não tem perigo de ficar torto, entendeu? Bom pessoal, depois vocês vão acompanhando então aqui nas fotos, que mostra todo o processo feito no ser humano, digamos assim. Foi uma oficina que a gente fez, então todos os artistas iam fazendo em dupla, né? Aí a gente ia fazendo um no outro.
Então, para vocês verem nas fotos, dá para acompanhar todo o processo também. Bom, aqui eu estou mostrando que está finalizado o processo de atadura engessada. Aqui você consegue ver a divisória da pele e do gesso, da atadura engessada. Uns 20 minutos, se você quiser passar um secadorzinho pode passar também, mas é bem rápido o processo. Então a partir desse momento que não tiver mais mole, porque você vai apertar, você vai sentir que está mole e você vai sentir que está duro. Então a hora que estiver duro, ok, pode tirar, beleza? O processo para retirada desse molde aqui da atadura engessada, você pede para a pessoa, ou se você estiver fazendo de você mesmo, brincar com as expressões. Então vai mexendo assim para ele descolando onde está coladinho, entendeu? E vai fazendo isso e vai tirando. Eu geralmente tiro por cima a máscara. Eu vou tirando aqui nas laterais, tá? Depois que a gente removeu tudo, a gente vai para a próxima etapa do processo de criação de máscaras. E aí, pessoal, vamos para a próxima etapa então. Esse é o meu molde, tá? É a minha máscara que eu fiz no meu rosto. Belezinha? Então, eu coloquei o gesso, né, aqui dentro e ele se transformou nesse molde. Belezinha? Então, esse molde aqui, é em cima dele que eu vou começar a criar minhas máscaras, tá? Mas aí já é um outro processo. Então, a gente vai para esse processo agora de colocar o gesso dentro desse molde que foi tirado do rosto. Beleza? Aqui eu tenho então a máscara que a gente fez, né? Eu fiz no meu manequim, ficou perfeito. Olha aqui. Ficou perfeito. Bom, aqui eu peguei uma panela velha e uma colher. Então, o primeiro processo então eu vou no olhômetro, tá? Mas é uma média de 2 dedos de água. Por quê? A gente coloca a água primeiro e depois o pó. Então, você vai deixar ele, você vai colocando, ele vai preencher o fundo inteiro, como se fosse fazer um arroz. Quando você coloca o arroz e a água fica um tanto acima. Então, aqui o processo é a água primeiro e depois o pó, o gesso em pó. Você pode ver que quando você vai colocando, automaticamente ele já vai ficando embaixo. Então ele já tá lá, ele já está embaixo. Agora a gente vai começar a mexer ele bem devagar, tá? Tô vendo que tem muita água, então eu vou ter que pôr mais pó. O meu pacote tem 1 kg, tá? De gesso. Então provavelmente vai ele inteiro. Bom, aqui você vê que ele ainda está bem mole, tem bastante água. Então você vai mexendo ele aos poucos, bem devagar, tá? Que ele vai chegando, ele vai ficando uma pasta mais consistente. Bom, eu continuo mexendo aqui, então você consegue ver que já está ficando mais pastoso,
Ó, tá ficando mais grossinho. Só mais um pouquinho, ó, ele já tá chegando. Então só mais um pouquinho a gente já pode colocar na nossa forma. Aí você pode escolher o ponto, né? Ele pode ficar um pouquinho mais mole, um pouquinho mais grosso. Porém, quando ele fica mais grosso, ele começa a ficar mais rápido. Cada vez mais rápido. Então, não dá tempo de você terminar o processo de encher a sua máscara. Eu gosto desse processo aqui, ó. Ele ainda tá mole e já grossinho ao mesmo tempo. Ó, tá ficando cada vez mais. Então eu vou começar a encher já o nosso molde, tá bom? Ó, tá bem ponto de bolo mesmo. Lembrando que antes de você jogar o gesso mole aqui dentro, untar ele inteiro com a... Lembrando que antes de você jogar o gesso, você precisa untar ele com a... como que chama isso? Vaselina. Antes de jogar o gesso, você tem que untar com a vaselina, tá? Pra facilitar na retirada depois. A gente começa pelo nariz, tá? Boca, os lugares mais fundos, para evitar que tenha algum problema de entrar bolha de ar e tudo mais. Você consegue perceber que no fundo da panela já está ficando cada vez mais fundo o gesso. Tem a opção também de você guardar como lembrança depois. Por exemplo, a minha tá marcada aqui, ó. Dia 19/2/2011. É que agora já está danificada, né? Porque faz tempo que eu tenho guardada. Então você pode escrever aqui, ela vai secar com esse formato, entendeu? Bom, aqui a gente já tem o nosso processo do molde, do gesso, na verdade. Então a gente vai ter esse molde aqui, para fazer o que a gente quiser em cima dele. A gente vai ter esse molde aqui, para fazer o que a gente quiser em cima dele. Então é esse processo. E esse daqui, depois vem o processo da argila, para a gente criar. Pode pegar bem pertinho aqui assim. Quando você termina de encher essa forma aqui com gesso, ela fica gelada, tá? Então ela tá geladinha, ó. Ela tá começando a esquentar. Então ela vai esquentar bastante. Ela esquentou bastante, é o processo dela do gesso chegar no ponto certo. Ela vai esquentar. Esquentou, ela vai começar a gelar. Quando ela gelou, é o momento que você pode tirar da sua forma. É uma média de 2 horas mais ou menos. Oi! Bom, gente, agora vamos para a próxima etapa. Fechou? Então aqui vocês estão vendo, né, a nossa forma, já com o gesso dentro, molde, ele tá dentro aqui. Então agora a gente vai remover essa forma feita com uma atadura engessada, beleza? Eu tenho uma espátulazinha pequena aqui, então eu vou começar a cutucar nos cantinhos aqui só para desgrudar. Bom, como eu disse, no começo ela fica gelada e ela começa a fermentar.
Então ela vai ficar bem quente e depois ela vai gelar novamente. Então quando ela estiver gelada, é o momento que você pode retirar a sua forma. Calma que o processo é lento, mas a gente tá torcendo para que dê tudo certo. É agora que chegou o momento mais esperado. Deu certo ou não deu? Mas deu sim. Vamos lá? Uau! Perfeito! Perfeito. Vou mostrar mais de perto para vocês. Então a gente tem o nosso molde aqui. Então só para vocês verem de novo. Aqui eu tenho a forma, tá? A forma. Bom, depois dessa etapa, então, agora a gente vai criar o nosso molde da máscara. Esse é o molde do gesso, do nosso rosto. E agora a gente vai criar o molde da máscara, que a gente vai usar a argila. A argila mesmo que a gente encontra em casa de jardinagem. Então a gente vai criar, por exemplo, eu vou querer um chifre na minha máscara. Também rola. Quero colocar um narizão pontudo de bruxa, eu quero colocar um queixo maior, eu quero fazer uma máscara mais grega, com uma expressão mais pesada, ou eu quero uma coisa mais alegre, mais carnavalesca. Enfim, aí vai da criatividade de cada um. Vamos ver qual vai ser a minha criatividade agora, hein? Bom, gente, agora a gente vai naquele momento Ghost, aquela cena clássica de mexer na argila. Então vamos lá para a próxima etapa. Para evitar que a argila grude no nosso molde, então eu vou untar também com vaselina. É aquele mesmo processo naquelas partes que são mais fundas. Então a gente vai começar o processo da argila, ok? A gente vai pegando em pequenas quantidades. E para moldar a gente vai molhando, molha o dedo na água e você vai modelando, massinha de modelar mesmo, tá vendo? A argila é muito fácil de trabalhar, é muito bacana e além de ser artístico é terapêutico, né? Bom, eu vou fazer meia máscara hoje, tá? Mas você pode fazer a máscara inteira. Eu quando faço a máscara inteira, eu faço primeiramente uma camada bem fina de argila por ela toda e depois eu entro moldando, deixando o nariz grande, fazendo sobrancelha maior, enfim, aí eu vou criando. Só que dessa vez eu vou fazer meia máscara, beleza? Lembrando que essa base, quanto mais fina for, mais a sua máscara vai aderir ao seu rosto, né? Então ela não vai ficar espaçada, ela não vai ter muito espaço entre ela e o seu rosto. Então, deixa bem fina essa camada principal. Bom, pessoal, a gente terminou então a etapa da argila, de fazer o molde. Então vocês viram aqui que eu fiz uma máscara de meio rosto. Então tem os chifres, um detalhe diferente aqui para realçar o osso na parte da bochecha, digamos assim. Afinou um pouco mais o nariz, deixou um pouquinho mais pontudo e uma leve expressão na sobrancelha. Então agora a gente vai entrar com a etapa. Antes disso, você pode dar uma secadinha com secador, né? Mas não pode muito porque ele começa a trincar a argila.
Então é diferente do processo quando você vai fazer um vaso, enfim, que vai lá pro forno, enfim. Esse daqui é um processo só molde mesmo. Então depois disso, a gente vai pegar o papel machê, a gente vai criar o papel machê. Então depois disso, a gente vai pegar o papel craft ou jornal, que você quiser fazer, entendeu? Eu gosto de fazer com craft porque ele é um papel mais consistente. Então você vai pegar ele e cortar do tamanho que você quiser. Eu já piquei em vários pedacinhos aqui, ó. Porém a minha máscara ficou com detalhes pequenos, então eu vou deixar ela menor, esse papel menor. Eu não gosto de cortado com a tesoura. Eu acho que esse também é um detalhe bem bacana. Eu gosto de cortar a mão, porque quando você corta, tem uns detalhinhos do papel aqui. Entendeu? Esse detalhinho, que fica essas rebarbazinhas aqui, ela vai aderir mais quando você colocar um pedaço em cima do outro. Quando você corta na tesoura, fica aquele pedaço reto, então ele pode dar uma diferença ou não aderir, como você quer, entendeu? Agora a gente vai com o processo de papel machê, que é o básico, água e cola branca. Também não tem a medida correta, eu geralmente vou sempre pelo olhômetro. Então eu coloquei aqui, vou mexer. Se eu ver que está muito aguado, muito mole, aí eu acrescento cola e assim vai. Bom, então eu vou pegar o papel aqui, tá? Um pedacinho e já vou molhar. Eu gosto de espremer para ele perdendo essa goma do papel, que fica um pouquinho mais grosseiro. Então ele vai ficando ó, molinho. Fica mais fácil de aderir onde tem detalhes na sua máscara, entendeu? E aí a gente vai fazer esse processo de revestimento na máscara toda, quantas camadas você quiser. Quanto mais ela vai ficar mais firme, a sua máscara no resultado final, quanto menos ela vai ficar mais maleável. Eu gosto dela mais firme, porém tem alguns pontos que tem os detalhes mais finos, eu vou fazer um pouquinho mais fino para não perder muito a expressão, entendeu? Então agora vocês vão acompanhar todo esse processo aí e depois a gente finaliza. Bom, depois de todo o processo, então, do papel machê em cima da argila, né, a nossa base, então, para secar mais rápido, a gente usa o secador, tá? Porém, tem que tomar cuidado para não levantar algumas partes do papel que pode estar levantando, mas a gente passa o secador, dá uma secadinha e depois a gente passa mais uma camada só de cola branca mesmo, para finalizar e arrematar todos os pequenos detalhes, beleza?
Depois de passar o secador, eu vou passar mais uma camada então de só cola branca, tá bom? Só pra gente dar uma arrematada aqui em alguns pequenos detalhes. Depois de você terminar de secar, eu aconselho você deixar de um dia para o outro. Então, a gente está fazendo, por exemplo, à noite. No outro dia de manhã, você procura ver como está a situação dela, se está tudo sequinho, está tudo tranquilo. Aí sim você começa a remover do molde, entendeu? Aí você vai remover, vai tirar todo o excesso que ficou dentro dessas partes mais altas, o excesso da argila, que não vai servir para nada, e então a gente vai ter a máscara nesse formato. Já. Essa que eu fiz também foi de uma aula, então vocês podem perceber que teve um nariz bem grande, um queixo bem grande, uma boca bem grande, então esses espaços ficam todos preenchidos de argila. Então a gente vai cavocando eles para tirar e tudo mais. E para finalizar você pode usar tanto tinta, tecido, aí vai da criatividade de cada um. Vou esperar dar o tempo dessa secagem e eu mostro para vocês o resultado final e depois a parte da criatividade, amarrar ou pendurar, ou usar para cena, para teatro, enfim, ou para presentear alguém. E aí, então a gente passou todo o processo de secagem, então demorou um tempo aqui, por questão do tempo estar mais gelado. Então eu finalizei com o secador mesmo e já tirei ele do molde. Então ficou o molde de gesso, que eu posso usar para várias outras criações em cima dele. E aqui ficou a máscara já. Ela encaixa perfeitamente. Dependendo do rosto, ela vai encaixar também, dá pra você usar, entendeu? Em apresentações. Então ela fica um pouco, digamos que neutra. Para se adequar a vários rostos. Então eu geralmente uso uma cordinha assim. Então eu faço o furinho aqui na lateral. E passo o cordãozinho. Pode ser de elástico, enfim, tecido, ou de tecido, o que você achar melhor. E assim eu uso ela para amarrar. Enfim, para o acabamento a gente pode usar várias coisas. Por exemplo, essa eu estou pretendendo fazer só com verniz ou deixar bem assim rústica mesmo. Porque o próprio papel, né, o papel machê e o papel craft que eu usei, já deixa esse aspecto mais rústico. Então eu achei ela muito perfeita. Na verdade eu nem vou colocar a cordinha porque eu acho que eu vou deixar ela de enfeite na parede mesmo. Porque eu acho que ela ficou perfeita mesmo. Mas a gente pode usar, por exemplo, essa preta aqui grandona, foi feita de uma outra maneira e o mesmo material, na verdade, foi pintada de preto. Então você pode usar tinta acrílica, aí vai das cores que você quiser, entendeu? Da criatividade.
Essa daqui também foram só 2 cores. E para finalizar atrás eu fiz em preto, mas para questão de acabamento mesmo, né? E você pode usar, né? Por exemplo, tem essas coisas aqui de vidro, esses acessórios de espelhinho, que a gente pode entrar e dar um outro ar para a máscara. É o que eu falo, depende muito da linguagem que você está fazendo, ou se é para algum espetáculo, ou se é para alguma apresentação ou performance. Só para recapitular, nós fizemos o processo da atadura engessada para pegar o molde do rosto. Depois desse processo, a gente fez a mistura do gesso em pó, que resultou nesse molde que a gente tem, que vai levar para a vida toda se a gente não derrubar e quebrar. Mas a gente tem esse processo aqui. Depois veio a argila para dar o formato, a expressão que eu queria na máscara. Por último veio papel machê em cima da argila, que resultou na máscara do resultado final. E aí depois vem o acabamento final, tinta, tecido, acessórios, o que vier na sua cabeça, na criatividade, aí você vai usando. E esse é um processo muito interessante, muito importante para nós atores aprendermos também, porque na verdade o ator ele é o próprio produtor, então a gente está sempre criando, autoproduzindo, e às vezes a gente não precisa de outras pessoas para ajudar, então o mais fácil é o ator botar ali na mão na massa, a gente já está na criatividade, já pega aquela inspiração também, né? Eu vou usar essa música para tal cena, então boto a música e vou criando ali com a argila, eu quero uma expressão assim, é um processo gostoso, porque a gente já vai criando essa linguagem com a máscara, a gente vai criando essa intimidade com a máscara e depois parte pro personagem, parte pro corpo, enfim, a gente já vai criando tudo isso. A gente já sabe, na verdade, que a menor máscara, né, não sei se vocês sabem, a menor máscara existente até hoje é o nariz, né, é o nariz de palhaço, a vermelhinha. Então essa é considerada a menor máscara. E depois veio todo o processo aí das outras máscaras gregas, enfim, em si. E as representatividades, que é a máscara triste e feliz do teatro. Então, para mim, o processo da criação do ator tá aqui na mão, com a mão na massa, é indispensável para a gente criar o personagem através da máscara, o corpo, a essência e depois fazer o espetáculo acontecer. Muito obrigado, agradeço a todos vocês, a Secretaria de Cultura de Araras, a Prefeitura de Araras